Olá, meu amigo. Estou aqui para trazer uma palavra para todos vocês. Eu vou falar sobre um assunto. Será que você entendeu certo ou será que você entendeu errado? Será que nós aprendemos certo ou aprendemos errado sobre esse assunto? Existe uma linguagem usada dentro da Bíblia, está escrito dentro da Bíblia. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Agora, como que se explica isso aí? Como de fato era o coração segundo o coração de Deus? Você vê essa passagem lá em Atos dos Apóstolos 13, lá dentro do versículo 22, 23, naquele contexto ali, falando Davi, filho de Jessé, a qual o Senhor diz que achei Davi. E ali dizia que era segundo o coração de Deus, para ser rei de Israel. Quando você lê em 1 Samuel, capítulo 13, você vai observar lá no versículo número 14, 1 Samuel 13, versículo 14, ali o próprio Deus, por intermédio de Samuel, repreendeu Saul, que era rei de Israel, e falou para ele que o reinado dele não ia subsistir, porque Deus já tinha escolhido para si um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o coração de Deus. No caso, é Davi. É Davi. Por que essa linguagem Davi segundo o coração de Deus? Dois reis. O rei Saul, que estava no trono, que o reinado não ia subsistir e ia sair. E outro rei que ia entrar no lugar de Saul, no caso, Davi. Mas Davi era um rei escolhido segundo o coração de Deus. Isso mesmo. O texto que quer dizer é isto. E Saul não foi escolhido segundo o coração de Deus. Saul foi escolhido segundo o coração do povo, segundo o querer do povo, segundo a vontade do povo, o coração do povo, o desejo do povo. Que Saul foi colocado como rei no trono de Israel. Então, Saul, ele não foi escolhido segundo o coração de Deus para ser rei em Israel. Ele foi escolhido segundo o coração do próprio povo de Israel, que queria para si um rei. Como todas as nações tinham um rei e eles não tinham rei. Então ali pediu a Deus um rei. Então Deus deu um rei segundo o coração do povo e não segundo o coração de Deus. No caso, Saul ocupou o trono. Mas Saul estava desobedecendo a ordem de Deus. E Deus ali repreendeu. E dizia que Deus já tinha escolhido para si um homem. Um homem segundo o seu coração. Segundo o coração de Deus. Quer dizer, segundo o meu coração. Segundo o meu coração. Segundo o meu desejo. Segundo o meu querer. Segundo a minha vontade. Escolhi um homem para ser rei no lugar de Saul, ao qual o reinado não ia subsistir. Então isso é o termo, a linguagem segundo o coração de Deus. Porque existia reis escolhidos segundo o coração do homem, o caso de Saul. Mas teve alguém que foi escolhido segundo o coração de Deus. Nasceu dentro do coração de Deus. Inclusive, quando Samuel foi na casa de Jessé, 1 Samuel 16, para escolher um rei para ser rei de Israel no lugar de Saul, ali Samuel estava escolhendo um rei segundo o seu coração. Segundo o seu coração. Segundo a aparência das pessoas diante dos demais irmãos de Davi, que nem lá estava presente, era o menor entre os irmãos e estava no campo. E naquele momento o Senhor repreendeu ele. Olha, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha para o coração.
Samuel estava escolhendo ali os irmãos de Davi segundo o coração dele, segundo o querer dele, mas Deus interviu. E Deus conhecia o interior de cada um deles. Mas Deus estava escolhendo um rei, não segundo o coração do homem, mas segundo o coração dele, segundo o que ele retira. Então esse é o termo usado, segundo o coração de Deus. Davi, um rei, foi rei de Israel, segundo o coração de Deus, e não segundo o coração do povo. Então Davi não tinha um coração segundo o coração de Deus, mas sim, escolhi para ser rei, segundo o coração de Deus. Você entendeu certo agora? Ou você tinha já aprendido certo? Você tem entendido certo ou tem entendido errado? Você tem aprendido certo ou tem aprendido errado interpretações de textos da Bíblia, que às vezes existem alguns textos bastante polêmicos? Reflita nesta palavra.